Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, ou seja, as pessoas que têm sabedoria e inteligência humana carnal e não a sabedoria espiritual. E as revelastes às criancinhas, ou seja, aqueles que obedecem a Deus, que se convertem verdadeiramente, que negam a própria vontade por amor a Deus, sem malícia, sem mentira, com humildade. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve, ou seja, assim Deus fez, porque realizou a sua vontade e sentiu prazer nisso. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque as pessoas que se julgam sábias e inteligentes, mas que têm, na verdade, somente a sabedoria carnal, material e não a sabedoria espiritual, não têm acesso às coisas de Deus, ou seja, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Porque o Senhor Deus Pai é o Senhor dos céus e da terra, mas é humilde e manso. E por isso mesmo ele escondeu esse conhecimento das pessoas de sabedoria e inteligência humana carnal, que não têm a sabedoria espiritual. Pois essas pessoas não querem verdadeiramente se converter a Deus, negar a si mesmas. E pior ainda, se julgam sábias e inteligentes por não fazerem isso, deixando de serem humildes como meninos, como criancinhas. E por isso mesmo não podem entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3 e 4, disse Jesus: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Mas como as criancinhas, ou seja, aqueles que obedecem a Deus, que se convertem verdadeiramente, que negam a própria vontade por amor a Deus, sem malícia, sem mentira e com humildade, entram no reino dos céus? Da seguinte maneira: nós obedecemos a ordem de Deus e pregamos as boas novas, o seu evangelho, com humildade e mansidão, como cordeiros, mesmo sabendo que estamos vivendo no mundo dos lobos, maliciosos e mentirosos. Lucas capítulo 10, versículo 3, disse Jesus: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Nós confiamos totalmente no poder de Deus e na sua providência, e nos dirigimos especificamente aos seus escolhidos, aos seus filhos de paz, às criancinhas, aqueles que obedecem a Deus, que se convertem verdadeiramente, que negam a própria vontade por amor a Deus, sem malícia, sem mentira e com humildade. Lucas capítulo 10, versículo 4 ao 6. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Nós possuímos os sinais que declaram a presença do poder de Deus, o seu Espírito Santo, o seu reino em nossos corações. Lucas capítulo 10, versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. E voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam, como está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 17.
Lucas capítulo 10, versículo 19. Disse Jesus: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, ou seja, do diabo, e nada vos fará dano algum. Mas como os sábios e inteligentes, ou seja, as pessoas que têm a sabedoria e inteligência humana carnal e não têm a sabedoria espiritual, provam para o mundo e para Deus que não têm acesso ao reino dos céus? O primeiro ato dos sábios e inteligentes humanos carnais que não têm a sabedoria espiritual é não querer ouvir de nós o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ato dos sábios e inteligentes humanos carnais que não têm a sabedoria espiritual é rejeitar a nossa presença e com isso rejeitam ao Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem vos ouve a vós, a mim Jesus Cristo me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim Jesus Cristo me rejeita. E quem a mim Jesus Cristo me rejeita, rejeita aquele Deus Pai que me enviou. Os sábios, inteligentes, humanos carnais que não têm a sabedoria espiritual cairão como aquele que os engana a não ouvir e aceitar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão enganados pelo diabo até o fim, até quando forem lançados junto com ele no lago do enxofre e fogo, na segunda morte espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 18. Disse-lhe Jesus: Eu via Satanás como um raio cair do céu. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Mas os homens maus e enganadores, ou seja, aqueles que são sábios e inteligentes humanos carnais, que não têm a sabedoria espiritual, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados pelo diabo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Jesus te ama. Graças a esse amor temos a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, porque muitas pessoas morreram antes de nós e não tiveram acesso a ouvir e ver essa demonstração de amor e salvação, para ter a certeza no seu coração de que os nossos nomes estão escritos nos céus, no livro da vida eterna. Lucas capítulo 10, versículo 24, disse Jesus: Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Amém? Dani e Miguel.